O aroma do café recém-passado pairava pela cozinha da imponente mansão no bairro Cambuí, em Campinas, quando Letícia Almeida terminava de arrumar a mesa do café da manhã. Aos 28 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível, deslizando pelos cômodos luxuosos da residência dos Monteiro como uma sombra silenciosa. 3 anos trabalhando naquela casa a haviam ensinado que sua função era cuidar de tudo sem ser notada, manter a ordem sem interferir na vida dos patrões. A luz dourada da manhã de janeiro entrava pelas amplas janelas, iluminando o mármore da bancada onde ela dispunha as xícaras de porcelana importada. Cada movimento era calculado, preciso, resultado de uma rotina que conhecia de cor. Primeiro o suco natural de laranja, depois as frutas cortadas em formato perfeito, então as torradas ainda quentes que exalavam um aroma acolhedor pela cozinha. Letícia sempre acordava às 5 da manhã para garantir que tudo estivesse pronto quando a família descesse. Não que houvesse uma família numerosa, na verdade. Apenas Rafael Monteiro, herdeiro de um império têxtil que havia crescido junto com a cidade, e sua noiva Isabela Tavares, que aparecia esporadicamente para jantares sociais e eventos importantes. O som de passos no corredor a alertou da aproximação do patrão. Rafael desceu as escadas com aquela postura ereta que demonstrava anos de educação refinada, vestindo um terno impecável, mesmo sendo tão cedo. Seus olhos verdes, marca registrada da família Monteiro, pareciam carregar o peso de responsabilidades que Letícia apenas imaginava. "Bom dia, seu Rafael", disse ela com a voz baixa e respeitosa que havia aprendido a usar, mantendo os olhos focados na tarefa de servir o café. "Bom dia, Letícia." Ele parou por um momento, observando-a trabalhar. Como sempre, tudo está perfeito. Ela sentiu um calor subir pelo pescoço, uma reação que tentava controlar há meses. "Obrigada, senhor. Precisa de mais alguma coisa antes da reunião?" Rafael permaneceu ali por alguns segundos a mais do que o habitual, criando um silêncio que encheu a cozinha de uma tensão inexplicável. "Não, está tudo ótimo. Você sempre cuida de tudo." Quando ele finalmente saiu para o escritório, Letícia permitiu-se um suspiro profundo. Havia algo nos últimos meses que estava mudando entre eles. Pequenos momentos como aquele que a deixavam confusa e inquieta. Não eram conversas longas, nem gestos óbvios, apenas olhares que duravam mais tempo que o necessário, comentários que pareciam carregar um significado oculto. Enquanto lavava a louça do café, deixou a mente vagar pela manhã. Rafael parecia diferente ultimamente, menos distante, mais atento aos pequenos detalhes. Na semana anterior, quando ela havia arrumado algumas flores do jardim num vaso da sala, ele comentou como ficaram bonitas, perguntando se ela gostava de jardinagem. Era a primeira vez em 3 anos que ele mostrava interesse por algo pessoal dela. O toque do telefone da cozinha a trouxe de volta à realidade. Era Dona Regina, mãe de Rafael, ligando da Europa, onde passava o verão. "Alô, Dona Regina, bom dia." "Letícia, querida, como estão as coisas aí? Meu filho está se alimentando direito?" "Está sim, senhora. Ele sempre elogia o café da manhã e almoça em casa quando não tem compromissos." "Que bom. E a Isabela? Ela tem aparecido?" "De vez em quando, Dona Regina. Na semana passada ela veio para um jantar com alguns investidores." "Ah, sim. Os preparativos do casamento devem estar corridos. Você pode me passar meu filho?" Letícia sentiu um aperto no peito ao ouvir a palavra casamento. "Claro, vou chamá-lo." Caminhando até o escritório, bateu levemente na porta antes de entrar. Rafael estava ao telefone, gesticulando enquanto falava sobre números e projeções para o trimestre. Ao vê-la, fez um sinal para que esperasse. O escritório sempre a impressionava. As paredes eram cobertas por estantes de mogno, repletas de livros sobre economia e gestão, intercaladas com troféus e fotos da família ao longo dos anos. A mesa de trabalho, um móvel imponente que ocupava boa parte do espaço, estava sempre organizada de forma impecável. "Desculpe interromper", sussurrou quando ele terminou a ligação. "Sua mãe está no telefone. Obrigado." Rafael se levantou e, ao passar por ela para sair da sala, tocou levemente seu braço. "Letícia, você poderia preparar aquele bolo de chocolate que você fez no mês passado?"
Tenho uma reunião importante na próxima semana e gostaria de servir algo especial. Ela ficou surpresa. Claro, senhor. Posso fazer hoje mesmo se quiser. Não há pressa. E, Letícia? Sim? Obrigado por cuidar de tudo sempre tão bem. Sei que não é fácil manter esta casa funcionando. Depois que ele saiu, Letícia permaneceu no escritório por alguns instantes, tentando processar aquela conversa. Em 3 anos de trabalho, Rafael nunca havia sido tão direto em seus agradecimentos. Nunca havia reconhecido seu esforço de forma tão pessoal. O resto da manhã passou em sua rotina habitual. Arrumou todos os quartos, organizou a biblioteca, preparou o almoço e cuidou das plantas do jardim de inverno. Mas sua mente continuava voltando para aquele momento no escritório, para a forma como ele havia tocado seu braço, para o tom diferente em sua voz. À tarde, enquanto passava roupas na lavanderia, ouviu o som do carro na garagem. Rafael havia voltado mais cedo que o normal. Poucos minutos depois, ele apareceu na cozinha com uma expressão diferente, mais relaxada. Que cheiro bom, comentou, aproximando-se do fogão onde ela refogava legumes para o jantar. É um risoto de cogumelos, senhor. Pensei que seria uma boa opção para hoje. Você sempre pensa em tudo. Rafael se apoiou no balcão ao lado dela. Posso perguntar uma coisa? Claro. Há quanto tempo você trabalha aqui mesmo? 3 anos no mês que vem, senhor. E antes disso, você sempre trabalhou como doméstica, completou ela, sem amargor na voz, desde os 16. Perdi minha mãe muito nova e precisei começar a trabalhar cedo. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando aquela informação. Sinto muito pela sua mãe. Obrigada. Ela sempre dizia que o trabalho dignifica a pessoa, independente de qual seja. Ela estava certa. Rafael parou de falar como se quisesse dizer algo mais, mas se conteve. Vou deixar você trabalhar. Quando ele saiu, Letícia percebeu que suas mãos tremiam levemente. Aquela havia sido a conversa mais pessoal que eles já haviam tido. Pela primeira vez, Rafael havia perguntado sobre sua vida, havia mostrado interesse genuíno por sua história. No final do dia, enquanto organizava a cozinha após o jantar, encontrou um pequeno vaso com flores frescas sobre a bancada. Eram margaridas brancas, suas flores favoritas, embora nunca tivesse mencionado isso a ninguém. Apenas observando-a cuidar do jardim, ele havia descoberto sua preferência. Ao lado do vaso, havia um bilhete escrito à mão. Obrigado por tornar esta casa um lar. R. Letícia segurou o papel com cuidado, como se fosse algo frágil demais para ser real. Em 3 anos cuidando daquela mansão, nunca havia recebido um gesto tão delicado. As flores não eram caras nem elaboradas, mas representavam algo que ela não conseguia nomear ainda. Subiu para seu pequeno quarto no 2º andar, carregando o vaso com cuidado. Do lado de fora da janela, podia ver as luzes da cidade se acendendo uma a uma. Campinas se preparando para a noite. Colocou as margaridas na mesinha ao lado da cama e se sentou, tentando entender o que estava acontecendo. Sabia que Rafael era noivo de Isabela há quase 2 anos. A família Tavares era dona de uma rede de hotéis de luxo, um casamento que unia 2 fortunas e fortalecia os negócios de ambos os lados. Era o tipo de união que as famílias tradicionais de Campinas ainda valorizavam, baseada em conveniência e status social. Mas, nas últimas semanas, Isabela havia aparecido menos na casa. Rafael mencionava compromissos dela em São Paulo, reuniões familiares, preparativos para o casamento que parecia estar sempre sendo adiado. Letícia ouvia as conversas telefônicas dele, tentando marcar encontros que nunca se concretizavam. Deitou-se na cama olhando para as flores, permitindo-se imaginar por apenas alguns minutos que aquele gesto significava algo mais do que gratidão profissional. Mas logo afastou esses pensamentos. Ela era empregada doméstica, ele era herdeiro de uma fortuna. Havia um abismo social entre eles que algumas margaridas não poderiam atravessar. Mesmo assim, quando finalmente conseguiu adormecer, foi com um sorriso nos lábios e o aroma suave das flores preenchendo o quarto. Pela primeira vez em muito tempo, Letícia Almeida se sentiu vista, reconhecida como pessoa além de apenas uma funcionária. Do outro lado da casa, Rafael também demorou para dormir. Sentado em sua cama,
Olhava para a foto de Isabela na mesinha de cabeceira, tentando lembrar quando havia sido a última vez que ela o fazia sorrir da forma como Letícia conseguia com gestos simples, como quando arrumava as flores ou deixava bilhetes carinhosos junto com o café da manhã. A vida que estava construindo parecia cada vez mais uma obrigação e menos uma escolha. E pela primeira vez em anos, Rafael Monteiro se perguntava se estava no caminho certo. Fevereiro chegou com chuvas intensas que transformaram o jardim da mansão numa sinfonia de cores e aromas. Letícia observava pela janela da cozinha as gotas escorrendo pelas folhas das plantas que cuidava com tanto carinho, enquanto preparava o café da manhã numa rotina que havia se tornado mais significativa nas últimas semanas. Desde o episódio das margaridas, alguma coisa havia mudado no ar da casa. Rafael passou a descer mais cedo para o café, sempre encontrando uma desculpa para conversar alguns minutos antes de sair para o trabalho. Eram conversas aparentemente casuais sobre o tempo, sobre as plantas do jardim, sobre receitas que ela preparava. Mas Letícia sentia uma intensidade diferente em cada palavra. "Bom dia", disse ele naquela manhã, entrando na cozinha com os cabelos ainda úmidos do banho. O aroma de seu perfume se misturou com o cheiro do café recém-passado, criando uma combinação que fazia o coração de Letícia acelerar. "Bom dia, seu Rafael. O café está quentinho, como o senhor gosta." Ela serviu a xícara com cuidado, evitando olhá-lo diretamente. Nos últimos dias havia percebido que seus olhos se demoravam no rosto dele por tempo demais, observando detalhes que uma empregada não deveria notar. A forma como ele sorria quando provava algo que ela havia cozinhado. As pequenas rugas ao redor dos olhos verdes quando ele ria de algum comentário dela. "Letícia, você sempre toma café da manhã?" perguntou ele de repente, fazendo-a parar no meio do movimento. "Eu geralmente tomo um café rápido na cozinha, senhor, depois que preparo tudo para o senhor." Rafael ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pesando suas próximas palavras. "Por que não toma café comigo amanhã? Esta mesa é grande demais para uma pessoa só." O pedido a deixou sem palavras. Em 3 anos jamais havia comido à mesa com os patrões. "Não seria apropriado, senhor." "Apropriado para quem?" Ele tomou um gole do café, mantendo os olhos fixos nela. "Você cuida desta casa melhor do que qualquer pessoa que já conheci. Merece ao menos tomar um café decente." Antes que ela pudesse responder, o som da campainha ecoou pela casa. Letícia se apressou em atender, encontrando Isabela na porta com uma expressão irritada e roupas encharcadas pela chuva. "Que tempestade horrível", reclamou ela, entrando na casa sem cumprimentar Letícia. "Rafael está?" "Está na cozinha, senhora." Isabela seguiu direto para lá, deixando um rastro de gotas de chuva no chão de mármore. Letícia a seguiu discretamente, fingindo organizar as flores do hall de entrada, enquanto ouvia a conversa. "Rafa, precisamos conversar", disse Isabela, com uma urgência que Letícia raramente ouvia em sua voz normalmente controlada. "Meu pai quer marcar a data definitiva do casamento. Não podemos continuar adiando." "Isabela, nós conversamos sobre isso. Há muitas coisas acontecendo na empresa agora. Sempre há alguma coisa. Já estamos noivos há 2 anos. As pessoas estão começando a falar." "Que pessoas?" "Nossas famílias, nossos amigos, todo mundo que importa nesta cidade." Letícia percebeu o tom de desespero disfarçado de irritação na voz de Isabela. "Não posso continuar sendo apenas sua noiva eternamente." O silêncio que se seguiu foi tenso. Letícia terminou de arrumar as flores e se afastou, mas não antes de ouvir a resposta de Rafael. "Está bem, vamos marcar uma data." Um aperto doloroso tomou conta do peito de Letícia. Subiu para o 2º andar, fingindo que ia limpar os quartos. Mas, na verdade, precisava de um momento para processar o que havia acabado de ouvir. Sentou-se na beirada da sua cama, olhando para as margaridas que já começavam a murchar no vaso. O que estava pensando? Rafael era um homem comprometido, de uma classe social completamente diferente da dela. Os pequenos gestos de gentileza eram apenas isso: gentileza. Estava criando fantasias onde não existia nada além de educação e boa vontade. Passou o resto da manhã evitando a cozinha, focando nas tarefas do andar de cima.
Quando finalmente desceu para preparar o almoço, encontrou Rafael sozinho no escritório, olhando pela janela com uma expressão pensativa. "Sua noiva foi embora?" perguntou ela, tentando manter um tom casual enquanto organizava alguns papéis na mesa. "Foi. Teve que resolver algumas coisas para o casamento." Ele se virou para olhá-la. "Letícia, sobre o que conversamos antes." "Não se preocupe, senhor. Sei que não é apropriado." "Não é isso." Rafael se aproximou dela, fazendo-a interromper o que estava fazendo. "Desde que minha mãe viajou, esta casa tem sido muito silenciosa. Sua companhia seria bem-vinda." Letícia sentiu o coração disparar. Ele estava tão próximo que podia sentir o calor emanando de seu corpo, ver os reflexos dourados em seus olhos verdes. "O senhor vai se casar em breve. Sua esposa não vai gostar de saber que o senhor tomava café com a empregada. E se eu não me importasse com o que ela pensasse?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades que Letícia não ousava interpretar. Antes que pudesse responder, Rafael recuou, passando a mão pelos cabelos com um gesto de frustração. "Desculpe, não deveria ter dito isso." Ele saiu da sala, deixando Letícia sozinha com o coração acelerado e uma sensação de que alguma linha invisível havia sido cruzada. Pela primeira vez, Rafael havia demonstrado abertamente que seu relacionamento com Isabela não era tudo o que parecia ser. Os dias seguintes trouxeram uma tensão diferente para a casa. Rafael passou a trabalhar até mais tarde, evitando os momentos do café da manhã que haviam se tornado especiais. Isabela apareceu com mais frequência, trazendo revistas de casamento e falando sobre vestidos, flores e locais para a cerimônia. Letícia observava tudo de longe, tentando se convencer de que era melhor assim. Mas todas as noites, quando subia para o quarto, olhava para as margaridas murchas no vaso e se lembrava do momento no escritório, das palavras que Rafael havia dito. Uma tarde de quinta-feira, enquanto cuidava do jardim de inverno, ouviu passos atrás de si. Era Rafael, ainda vestindo o terno do escritório, mas com a gravata afrouxada e uma expressão cansada. "Você sempre cuidou deste jardim?" perguntou ele, observando as plantas que cresciam exuberantes sob os cuidados dela. "Desde que comecei a trabalhar aqui. Sua mãe disse que eu podia mexer nas plantas. Elas nunca ficaram tão bonitas quanto agora." Ele se aproximou de uma orquídea que estava florescendo. "Como você sabe o que cada uma precisa?" "Minha mãe tinha um jardim pequeno na nossa casa. Ela me ensinou que cada planta tem sua personalidade, suas necessidades. É preciso prestar atenção para entender. E você sempre prestou atenção nas coisas." Letícia parou de regar, sentindo o peso do olhar dele sobre si. É a única forma de cuidar bem de alguma coisa. Rafael ficou em silêncio, observando-a trabalhar. "Letícia, eu preciso te contar uma coisa." Ela se endireitou, limpando as mãos no avental. "Sim, senhor. O casamento não vai ser em março como Isabela queria. Consegui convencê-la a esperar até junho." "Por quê?" "Porque..." Ele parou como se estivesse lutando com as palavras. "Porque não tenho certeza se é isso que quero." A confissão ficou suspensa entre eles. Letícia sentiu um misto de alegria e pânico. "Senhor Rafael, o senhor não deve dizer essas coisas para mim." "Para quem mais eu posso dizer?" Ele riu amargamente. "Para minha mãe, que escolheu Isabela antes mesmo de eu conhecê-la direito. Para meus amigos, que acham que tenho sorte de me casar com uma mulher bonita e rica. E para Isabela. Isabela não quer ouvir dúvidas. Ela quer um marido que complete a vida perfeita que planejou." Letícia olhou para as mãos sujas de terra, tentando encontrar as palavras certas. "O senhor precisa ter certeza antes de tomar uma decisão dessas. Casamento é para a vida toda. E se eu descobrir que quero algo diferente?" A pergunta carregava tanto peso que Letícia sentiu como se o ar tivesse ficado mais denso. Ela levantou os olhos e encontrou o olhar de Rafael fixo nela, intenso e questionador. "Então, o senhor deve ser honesto com todos, especialmente consigo mesmo." Naquela noite, Letícia trocou a água das margaridas murchas por flores frescas que havia colhido no jardim. Não sabia de onde havia tirado coragem para aquela conversa, nem o que significavam as confissões de Rafael. Sabia apenas que alguma coisa estava mudando entre eles, lenta, mas inevitavelmente. Rafael passou a noite em claro,
pensando nas palavras de Letícia. Pela primeira vez em anos, alguém havia lhe dado um conselho honesto, sem segundas intenções ou interesses ocultos. E essa pessoa era justamente aquela que deveria ser apenas uma funcionária, mas que estava se tornando muito mais do que isso. No outro lado da cidade, Isabela planejava detalhes do casamento, enquanto tentava ignorar a sensação crescente de que estava perdendo Rafael. Mas ela havia investido muito tempo e esforço naquele relacionamento para desistir agora. Se necessário, encontraria uma forma de acelerar as coisas antes que ele mudasse de ideia completamente. Março trouxe uma agitação diferente para a mansão dos Monteiro. Rafael havia decidido resgatar uma tradição antiga da empresa, a festa junina, que reunia todos os funcionários, desde os operários da fábrica até os executivos, numa confraternização que acontecia todos os anos nas dependências da empresa. Dona Regina sempre havia organizado o evento, mas com sua ausência prolongada na Europa, a responsabilidade recaiu sobre Rafael. E ele, surpreendentemente, pediu a ajuda de Letícia. "Você conhece receitas tradicionais de festa junina?" Perguntou numa manhã enquanto tomavam café juntos, um hábito que havia se estabelecido naturalmente, apesar dos protestos iniciais dela. "Conheço algumas. Minha mãe fazia o melhor quentão da região onde morávamos, e também coxinha, pamonha, bolo de milho." Os olhos de Rafael se iluminaram. "Seria possível você me ajudar com o planejamento? Eu não faço ideia de como organizar uma festa para 400 pessoas." "Claro, senhor. Seria uma honra ajudar." Letícia não imaginava que aquele pedido simples mudaria completamente a dinâmica dos dias seguintes. Em vez de cuidar apenas da casa, passou a trabalhar lado a lado com Rafael no planejamento do evento. Eles se reuniam todas as tardes na sala de jantar, com papéis espalhados pela mesa, discutindo cardápio, decoração e logística. Foram algumas das tardes mais felizes que Letícia havia vivido em anos. Rafael mostrava um lado dela que nunca havia visto. Descontraído, curioso sobre tradições que desconhecia, genuinamente interessado em criar algo especial para os funcionários da empresa. Quando ela explicava o significado de certas tradições juninas, ele escutava com atenção total, fazendo perguntas que demonstravam seu respeito por aquele conhecimento. "Você disse que sua mãe fazia essas festas?" Perguntou ele numa dessas tardes, enquanto ela escrevia a lista de ingredientes para fazer 300 coxinhas. "Fazíamos uma festa pequena no nosso bairro todo ano. Minha mãe dizia que São João abençoava as famílias que celebravam com alegria." Rafael observou a concentração no rosto dela enquanto calculava as quantidades. Como era sua mãe? A pergunta a fez parar de escrever. Era uma mulher forte, trabalhadora. Perdeu meu pai quando eu era muito pequena e criou 3 filhos sozinha. Letícia hesitou, raramente falava sobre a família. Ela acreditava que o trabalho dignifica a pessoa, mas também que a vida precisa ter momentos de alegria. "E seus irmãos?" "Um mora em São Paulo, é mecânico. A outra se casou e foi para Goiás. A gente se fala por telefone, mas cada um seguiu sua vida." Rafael percebeu a melancolia que atravessou o rosto de Letícia. "Você sente falta deles?" "Sinto, mas entendo que a vida às vezes separa as pessoas que se amam." "Não precisa ser assim sempre", disse ele baixinho, fazendo-a levantar os olhos para encontrar seu olhar. Naquele momento, Isabela entrou na sala sem avisar, encontrando os dois inclinados sobre os papéis, próximos demais para o gosto dela. "O que é tudo isso?" perguntou com um tom gelado que cortou o ar como uma lâmina. "Estamos organizando a festa junina da empresa", explicou Rafael, se afastando de Letícia automaticamente. "Festa junina?" Isabela riu com desdém. "Rafa, você não pode estar falando sério. Isso é coisa de gente simples. É tradição da empresa, Isabela. Minha avó começou essa festa há 40 anos, mas não precisa ser você a organizar. Para isso existem empresas especializadas em eventos." Letícia sentiu o desconforto na situação e começou a recolher os papéis. "Com licença, vou deixar vocês conversarem." "Não, Letícia. Fique", disse Rafael, fazendo Isabela levantar uma sobrancelha. "Suas ideias são importantes para o evento." Isabela olhou entre eles com uma expressão que Letícia não conseguiu decifrar completamente, mas que claramente não era agradável.
Rafa, você não acha estranho estar planejando uma festa com a pessoa que melhor conhece essas tradições nesta casa? Completou Rafael com um tom que carregava uma autoridade que Letícia raramente ouvia. O resto da tarde ficou tenso. Isabela permaneceu na sala, interferindo no planejamento com sugestões que transformariam a festa tradicional numa versão sofisticada e distante do que Rafael queria. Letícia tentou se retirar várias vezes, mas Rafael insistia que ela ficasse, criando um triângulo de tensões que deixava todos desconfortáveis. Quando Isabela finalmente se foi, alegando ter um jantar beneficente, Rafael pareceu respirar aliviado. Desculpe por isso, disse ele, passando as mãos pelos cabelos num gesto que Letícia já conhecia como sinal de estresse. Não precisa se desculpar, senhor. Ela tem razão sobre uma coisa. Existem empresas que fazem esse tipo de evento. Mas não é isso que eu quero. Rafael se aproximou dela novamente. Quero algo genuíno, feito com carinho, como as festas que sua mãe fazia. Nas semanas seguintes, os preparativos se intensificaram. Letícia coordenava as compras e o preparo das comidas tradicionais, enquanto Rafael cuidava da logística e da decoração. A interação constante entre eles criava uma intimidade nova, feita de sorrisos compartilhados quando uma receita dava certo, de mãos que se tocavam acidentalmente ao alcançar o mesmo papel, de conversas que se estendiam até mais tarde que o necessário. Isabela passou a aparecer com mais frequência, sempre com alguma objeção aos planos ou sugestão para sofisticar o evento. Suas visitas traziam uma tensão que Letícia sentia no ar, como a pressão antes de uma tempestade. Numa quinta-feira à noite, faltando apenas 3 dias para a festa, Letícia estava na cozinha testando a receita final do quentão quando Rafael apareceu, ainda vestindo o terno do trabalho, mas com a gravata desfeita. Como está ficando? Perguntou ele, se aproximando do fogão onde ela mexia a mistura aromática de cachaça, gengibre e especiarias. Acho que ficou igual ao da minha mãe. Quer provar? Ela ofereceu uma colher pequena da bebida quente. Rafael provou e seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Está perfeito. Os funcionários vão adorar. Tomaram o quentão juntos na cozinha, conversando sobre os últimos detalhes da festa. A bebida e a proximidade criaram uma atmosfera de conforto que fez Rafael relaxar completamente. Letícia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca se casou? Uma mulher como você? A pergunta a pegou desprevenida. Nunca encontrei a pessoa certa, respondeu honestamente. E talvez porque sei como é difícil manter uma família quando se tem pouco dinheiro. Dinheiro não é tudo. Para quem nunca passou necessidade, é fácil dizer isso. Letícia sorriu sem amargura. Mas é verdade que não é tudo. Minha mãe sempre dizia que o amor verdadeiro faz a gente querer ser uma pessoa melhor. E você acredita nisso? Acredito. O problema é que às vezes a gente se apaixona pela pessoa errada. O silêncio que se seguiu foi carregado de subentendidos. Rafael olhava para ela com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. E se não fosse a pessoa errada? Senhor Rafael, me chama só de Rafael. Por favor. Rafael, a gente não pode ter essa conversa. Por que não? Porque o senhor vai se casar. Porque eu sou sua empregada. Porque você sente o mesmo que eu. Completou ele, se aproximando mais. Letícia sentiu o mundo girar ao redor dela. Estava acontecendo exatamente o que havia tentado evitar durante meses. Rafael estava tão próximo que podia sentir sua respiração, ver cada detalhe de seus olhos verdes. Isto não pode acontecer, sussurrou ela, mas não se afastou. Por que não? A pergunta ficou suspensa entre eles, enquanto Rafael levantava a mão para tocar delicadamente o rosto dela. Letícia fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir aquele toque que havia imaginado tantas vezes. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o som da campainha ecoou pela casa. Eles se afastaram rapidamente, como se tivessem acordado de um sonho. Era Isabela, voltando do jantar mais cedo que esperado. Eu atendo, disse Letícia, se afastando rapidamente da cozinha. Naquela noite, ela ficou acordada até tarde, revivendo cada momento daquela conversa. Sabia que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Rafael estava confuso,
talvez apenas nervoso com o casamento que se aproximava. Não podia permitir que suas próprias fantasias destruíssem a vida dele. Mas no fundo do coração, uma voz pequena sussurrava que talvez, apenas talvez, os sentimentos fossem mútuos. E essa possibilidade, ao mesmo tempo, a aterrorizava e a enchia de uma esperança que não ousava nomear. A festa junina estava a apenas 3 dias de distância, e Letícia tinha a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. O dia da festa junina amanheceu com um céu azul sem nuvens, como se até o tempo conspirasse para que tudo fosse perfeito. Letícia chegou à empresa às 6 da manhã, levando as últimas fornadas de doces e salgados que havia preparado durante toda a madrugada. O pátio principal da fábrica têxtil Monteiro havia sido transformado com bandeiras coloridas, balões e barracas de madeira que criavam um ambiente acolhedor e festivo. Rafael já estava lá, supervisionando a montagem do palco onde a banda de forró se apresentaria. Quando viu Letícia chegando com as caixas de comida, correu para ajudá-la. "Deixe que eu carrego isso", disse ele tomando as caixas mais pesadas de suas mãos. "Você já fez demais." "Está tudo perfeito", murmurou ela, olhando ao redor. "Sua mãe ficaria orgulhosa." "Espero que sim." Rafael sorriu, mas ela notou uma tensão em seus olhos. Isabela vem mais tarde com alguns amigos dela. O coração de Letícia deu uma pequena pontada, mas ela sorriu de volta. Vai ser uma festa linda. As horas seguintes passaram num turbilhão de atividade. Os funcionários começaram a chegar com suas famílias por volta das 4 da tarde, e logo o pátio estava cheio de crianças correndo, adultos conversando e o aroma delicioso de comida caseira preenchendo o ar. Letícia coordenava as barracas de comida, servindo quentão, coxinhas e pamonhas, com um sorriso genuíno que contagiava a todos. "Dona Letícia, a senhora fez essas coxinhas?" perguntou seu João, um operário da linha de produção que trabalhava na empresa há 20 anos. "Fiz sim, seu João. Está gostosa?" "Está igual às que minha mãe fazia, onde a senhora aprendeu." "Com minha mãe também", respondeu ela, servindo outra porção para ele. "As mães têm os melhores segredos culinários." Rafael observava de longe, vendo como Letícia interagia naturalmente com todos os funcionários. Ela conhecia o nome de muitos deles, perguntava sobre suas famílias, lembrava de detalhes pessoais que demonstravam interesse genuíno pelas pessoas. Era exatamente isso que ele havia imaginado quando decidiu resgatar a tradição da festa. Um momento de união verdadeira, sem hierarquias ou formalidades. Por volta das 7 da noite, quando o sol começava a se pôr pintando o céu de cores alaranjadas, Isabela chegou acompanhada de 3 amigas, todas vestidas com roupas caras que tentavam imitar o estilo caipira, mas que pareciam fantasias de teatro. "Rafa!" chamou ela, acenando de longe. "Que pitoresco!" Rafael foi cumprimentá-la, mas Letícia notou que ele não demonstrou a alegria habitual ao vê-la. As amigas de Isabela olhavam ao redor com expressões que misturavam curiosidade e desdém, cochichando entre si sobre a decoração simples e as pessoas presentes. A banda começou a tocar por volta das 8, e casais se formaram para dançar forró no espaço que havia sido reservado como pista de dança. Letícia estava recolhendo alguns pratos vazios quando sentiu uma mão tocar seu ombro. "Você não vai dançar?" perguntou Rafael, que havia se aproximado silenciosamente. "Eu estou trabalhando, senhor." "Rafael", corrigiu-se ela rapidamente, "preciso cuidar das barracas. Por algumas horas você pode ser apenas Letícia, não a funcionária que cuida de tudo." Rafael estendeu a mão para ela. "Me concede esta dança?" Letícia olhou ao redor, vendo que todas as pessoas próximas estavam observando. Não seria apropriado. Sua noiva... "Minha noiva está conversando com as amigas dela sobre coisas que não me interessam. Eu quero dançar com a pessoa que tornou esta festa possível." Antes que ela pudesse protestar mais, Rafael pegou sua mão e a conduziu gentilmente para o centro da pista. A música era Asa Branca, tocada no acordeon com aquela melancolia característica que fala de saudades e sonhos distantes. "Eu não sei dançar forró direito", sussurrou ela, enquanto ele colocava uma mão em sua cintura. "Eu também não", sorriu Rafael. "Vamos aprender juntos.
Eles começaram a se mover no ritmo da música, desajeitados no começo, mas logo encontraram uma sincronia natural. Letícia sentia como se estivesse vivendo um sonho. Ali estava ela, uma empregada doméstica, dançando nos braços do herdeiro dos Monteiro, enquanto centenas de pessoas os observavam. Mas o mais impressionante era que ninguém parecia chocado. Os funcionários aplaudiam e sorriam, alguns assoviavam aprovação. Para eles era natural que o patrão dançasse com Letícia, que todos conheciam e respeitavam pelo jeito carinhoso como tratava a todos. "Você está linda esta noite", sussurrou Rafael em seu ouvido, fazendo-a estremecer. "Rafael, não diga essas coisas. Por que não posso falar a verdade? Porque esta não é a nossa realidade. Amanhã eu volto a ser a empregada e o senhor volta a ser meu patrão. E se eu não quisesse que fosse assim?" A música terminou, mas eles permaneceram abraçados por alguns segundos a mais, perdidos nos olhos um do outro. Foi o som de palmas que os trouxe de volta à realidade. Os funcionários estavam aplaudindo, alguns gritando "bis, bis". Rafael sorriu e fez uma mesura exagerada, arrancando risos da plateia. Letícia corou, mas também sorriu, sentindo-se pela primeira vez em anos verdadeiramente vista e valorizada. Mas quando olhou para o lado, viu Isabela parada perto de uma das barracas, com uma expressão gelada que prometia consequências. Suas amigas cochichavam furiosamente ao lado dela, claramente escandalizadas com a cena que acabaram de presenciar. "Obrigada pela dança", disse Letícia, rapidamente tentando se afastar. "A noite ainda não acabou", respondeu Rafael, mas ela já estava caminhando na direção das barracas de comida. O resto da festa passou como um borrão para Letícia. Ela se manteve ocupada servindo pessoas e organizando as barracas, mas sentia constantemente o olhar de Isabela sobre si. Quando finalmente a festa terminou, por volta da meia-noite, ela ajudou a organizar a limpeza inicial e se preparou para ir embora. Rafael se aproximou dela quando estava guardando os últimos utensílios. "Quer carona para casa?" "Não precisa, eu chamo um táxi." "Letícia, sobre a dança, por favor, vamos esquecer. Foi só uma dança, nada mais." Mas ela sabia que estava mentindo. Havia sido muito mais do que uma dança. Havia sido uma declaração pública, um momento em que todas as barreiras sociais foram ignoradas, quando eles se permitiram ser apenas duas pessoas que se importavam uma com a outra. No dia seguinte, Letícia chegou à mansão com um misto de expectativa e apreensão. Encontrou Isabela na cozinha, tomando café e lendo uma revista, como se estivesse esperando por ela. "Letícia, sente-se. Precisamos conversar." O tom era educado, mas carregado de ameaça. Letícia se sentou na beirada da cadeira, mantendo as mãos entrelaçadas no colo. "Ontem foi uma noite interessante", começou Isabela. "Vi você dançando com Rafael. Foi apenas uma dança, senhora." "Claro que foi." Isabela sorriu, mas não havia calor em sua expressão. "Você trabalha aqui há quanto tempo mesmo?" 3 anos. 3 anos. Tempo suficiente para se acostumar com sua posição, imagino. Isabela fechou a revista e olhou diretamente nos olhos de Letícia. "Quero que entenda uma coisa muito claramente. Rafael e eu vamos nos casar em junho. É um casamento que foi planejado por nossas famílias, que beneficia muitas pessoas além de nós dois. Eu entendo, senhora. Espero que entenda mesmo, porque seria uma pena se você perdesse seu emprego por mal-entendidos." Isabela se levantou. "Sei que é difícil para uma pessoa como você entender como funciona o mundo das pessoas como nós. Mas Rafael tem obrigações que vão além de seus sentimentos momentâneos." Letícia sentiu a humilhação queimar em suas bochechas, mas manteve a dignidade. "Posso voltar ao trabalho agora?" "Claro." "E Letícia?" Isabela parou na porta. "Seria melhor para todos se você mantivesse distância apropriada de Rafael daqui para frente." Quando Isabela saiu, Letícia permitiu-se alguns minutos para processar aquela conversa. Sabia que a ameaça era real. Isabela tinha poder para fazê-la perder o emprego, e provavelmente também para tornar difícil conseguir outro trabalho em famílias importantes de Campinas. Mas havia algo na forma como Isabela havia falado, um desespero disfarçado de autoridade, que fez Letícia perceber que talvez
ela não fosse a única com medo de perder algo importante. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, Letícia havia voltado à sua postura profissional de sempre. Serviu o jantar em silêncio, evitou contato visual e respondeu suas perguntas com monossílabos educados. "Letícia, aconteceu alguma coisa?" perguntou ele finalmente. "Não, senhor. Está tudo normal. Sobre ontem, a festa foi um sucesso. Todos gostaram muito." Rafael percebeu que algo havia mudado, mas não sabia o quê. O distanciamento súbito de Letícia o deixou confuso e frustrado. A noite anterior havia sido mágica, um momento em que ele havia se sentido verdadeiramente vivo pela primeira vez em anos. E agora, ela estava se comportando como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, deitado em sua cama, Rafael reviveu cada momento da dança com Letícia. A forma como ela havia se entregado à música, o sorriso genuíno em seu rosto, a naturalidade com que haviam se movido juntos. Pela primeira vez havia experimentado o que era estar com alguém que o via como pessoa, não como herdeiro ou futuro marido conveniente. Do outro lado da casa, Letícia também estava acordada, olhando pela janela para o jardim iluminado pela lua. A dança havia sido um momento de pura felicidade, mas agora precisava enfrentar a realidade. Rafael tinha uma vida planejada, compromissos que iam além de seus sentimentos, e ela tinha uma sobrevivência a garantir. Mas por mais que tentasse convencer-se de que aquilo havia sido apenas um momento de ilusão, não conseguia esquecer a sensação de estar nos braços de Rafael, nem as palavras que ele havia sussurrado em seu ouvido. Pela primeira vez em sua vida, havia se sentido verdadeiramente desejada por quem ela era, não pelo que podia oferecer em termos de trabalho ou conveniência. Abril chegou carregado de tensões que pareciam se adensar como as nuvens escuras antes de uma tempestade. Isabela havia intensificado sua presença na mansão, aparecendo quase todos os dias com revistas de casamento, catálogos de vestidos e uma determinação férrea em acelerar os preparativos para o casamento marcado para junho. Letícia observava tudo de longe, mantendo a distância profissional que Isabela havia exigido. Mas a cada dia que passava, podia sentir a frustração crescente de Rafael com a invasão constante de sua privacidade e a pressão para tomar decisões sobre um evento que ele claramente não estava ansioso para realizar. "Rafa, você precisa escolher o cardápio do jantar hoje", disse Isabela numa manhã de quarta-feira, espalhando folders sobre a mesa da sala de jantar enquanto Letícia servia o café. "Isabela, já conversamos sobre isso. Qualquer cardápio está bom." "Qualquer cardápio não está bom." Isabela bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tilintarem. "Este é o nosso casamento, não um almoço qualquer de domingo." Letícia tentou sair discretamente da sala, mas Isabela a chamou. "Letícia, você pode nos dar sua opinião profissional sobre catering?" A pergunta soava como uma armadilha. Letícia olhou para Rafael, que parecia igualmente desconfortável com a situação. "Não entendo muito sobre eventos sociais, senhora." "Claro que não", sorriu Isabela com falsa doçura. "Mas deve ter alguma experiência com festas simples. Qual seria sua sugestão para alimentar 200 pessoas sofisticadas?" "Isabela, não precisa..." começou Rafael. "Não, quero ouvir", insistiu Isabela. Afinal, ela organizou aquela festa junina tão autêntica. Letícia sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve a compostura. "Acho que o importante é que a comida seja feita com carinho e represente os gostos dos noivos." "Que resposta diplomática", riu Isabela. "E que gostos seriam esses?" O que Isabela estava fazendo era cruel, e todos na sala sabiam disso. Rafael se levantou abruptamente da cadeira. "Chega, Isabela." "O quê?" "Você está sendo desnecessariamente hostil com Letícia, e não vou tolerar isso na minha casa." "Na sua casa?" Isabela levantou a voz. "Esta vai ser a nossa casa depois do casamento ou você esqueceu?" "Não esqueci. Mas enquanto ainda é minha casa, tratarei meus funcionários com respeito, e espero que você faça o mesmo." "Funcionários?" Isabela riu amargamente. "É interessante como você defende tanto alguns funcionários específicos. O que você está insinuando?" "Estou dizendo que talvez você tenha se esquecido de qual é o lugar de cada um nesta história." O silêncio que se seguiu
foi ensurdecedor. Letícia sentia que estava presenciando algo que não deveria, mas não conseguia se mover. Rafael estava com o punho cerrado e uma expressão que ela nunca havia visto antes. O lugar de cada um? Rafael falou baixo, mas havia fúria controlada em sua voz. Letícia cuida desta casa com mais dedicação do que qualquer pessoa que eu conheça. Ela trabalha 12 horas por dia, sempre com um sorriso no rosto, sempre prestativa. Se você tem problemas com o respeito que demonstro por ela, talvez precise rever seus próprios valores. Que valores, Rafael? O valor de manter aparências? O valor de não dar munição para fofocas que podem prejudicar nossas famílias? Isabela estava claramente se referindo à dança na festa junina, mas sem mencionar diretamente. Rafael entendeu a referência e sua expressão endureceu ainda mais. As únicas pessoas que estão fazendo fofocas são aquelas que não têm mais nada importante para fazer da vida. Com licença, murmurou Letícia, tentando novamente deixar a sala. Não, Letícia, fique, disse Rafael firmemente. Isabela, se você tem algo a dizer, pode dizer na frente de todos. Está bem. Isabela se virou para encarar Letícia diretamente. Desde aquela noite na festa, tem havido comentários. Pessoas falando sobre comportamentos inadequados, sobre linhas sendo cruzadas. Que tipo de comentários? Perguntou Rafael, sua voz perigosamente baixa. Você sabe exatamente que tipo, uma empregada dançando com o patrão como se fossem iguais. Somos iguais, explodiu Rafael, fazendo tanto Isabela quanto Letícia se sobressaltarem. Somos todos seres humanos com o mesmo valor, independente da conta bancária ou do sobrenome que carregamos. Que romântico, Rafael. Isabela cruzou os braços. Mas não é assim que o mundo funciona, e você sabe disso. Então talvez seja a hora de mudar a forma como o mundo funciona. A declaração ficou suspensa no ar como um trovão. Isabela olhou para Rafael como se não o reconhecesse, e Letícia sentiu algo se romper dentro do peito. Nunca alguém havia a defendido dessa forma, com tanta convicção e paixão. Você está perdendo a cabeça, disse Isabela finalmente, e está envergonhando nossas famílias. Se defender uma pessoa honesta e trabalhadora é vergonha, então me envergonho com orgulho. Isabela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Quando você recuperar o juízo, me liga. Mas não espere que eu aceite esse tipo de comportamento muito mais tempo. Depois que ela saiu, batendo à porta, o silêncio voltou a tomar conta da sala. Rafael permaneceu de pé, respirando pesadamente, as mãos ainda cerradas em punhos. Letícia estava imóvel, tentando processar tudo o que havia acabado de presenciar. Rafael, murmurou ela finalmente, o senhor não deveria ter feito isso. Por que não? Ele se virou para olhá-la. Tudo o que eu disse era verdade. Mas agora ela está mais furiosa ainda. Isso vai ser pior para o senhor. Para mim? Rafael riu sem humor. Letícia, você percebe que ela estava atacando você, não a mim? Eu estou acostumada com isso. Bem, eu não estou. E não vou tolerar que ninguém trate você com desrespeito na minha presença. Ele se aproximou dela e Letícia sentiu aquela familiar aceleração do coração. Ela levantou a mão como se fosse tocá-lo, mas se conteve no último momento. O senhor vai se casar com ela em 2 meses. E se eu não quiser mais me casar? A pergunta a atingiu como um raio. Rafael, o senhor não pode dizer essas coisas por causa de mim. Por causa de você? Ele riu amargamente. Letícia, você acha que eu só agora descobri que Isabela e eu não somos compatíveis? Faz meses que sei que esse casamento é um erro. Mas nada. Estive vivendo a vida que outros planejaram para mim por tanto tempo que esqueci como é fazer minhas próprias escolhas. Até você chegar. Rafael, você me fez lembrar como é ter conversas verdadeiras, como é cuidar de alguém sem segundas intenções, como é sorrir porque estou genuinamente feliz. Ele estava tão próximo agora que ela podia sentir o calor de seu corpo. Eu sou só uma empregada, sussurrou ela. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Antes que ela pudesse protestar, ele tocou seu rosto delicadamente, como havia feito naquela noite na cozinha. Desta vez, ela não se afastou. Isto não pode dar certo, murmurou ela. Mas suas palavras não tinham convicção. Por que não? Porque vivemos em mundos diferentes. E se eu quisesse viver no seu mundo? A pergunta a deixou sem palavras.
Rafael inclinou a cabeça, aproximando seus lábios dos dela, mas antes que pudessem se beijar, o telefone da casa tocou estridentemente, quebrando o momento. Eles se afastaram rapidamente, ambos respirando pesadamente. Letícia atendeu o telefone com mãos trêmulas. Residência Monteiro, alô? Era a dona Regina ligando de Paris. Letícia, querida, como estão as coisas aí? Posso falar com Rafael? Claro, dona Regina. Um momento. Ela passou o telefone para Rafael, que ainda estava visivelmente abalado pelo momento que haviam compartilhado. Alô, mãe. Letícia tentou sair da sala para dar privacidade, mas Rafael fez um gesto para que ficasse. Conforme a conversa prosseguia, ela viu sua expressão mudar gradualmente. Quando ele desligou, parecia ter o peso do mundo nos ombros. Minha mãe volta na próxima semana. Isabela ligou para ela hoje de manhã. O coração de Letícia disparou. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre a festa, sobre hoje. Minha mãe quer acelerar os preparativos do casamento. Acha que estou passando por uma crise pré-matrimônio e que o casamento vai me centrar. Letícia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Talvez ela esteja certa. Não diga isso. Rafael, suas famílias planejaram este casamento. Você tem responsabilidades. Responsabilidades com quem? Com pessoas que me veem como um peão num jogo de negócios? Com você mesmo, com o futuro que construiu. E se eu quiser construir um futuro diferente? Ele se aproximou dela novamente, mas desta vez Letícia recuou. Não pode. Não depois de tudo o que sua família fez por mim, depois de 3 anos trabalhando aqui. Não posso ser a pessoa que destrói sua vida. Você não está destruindo nada. Está me salvando. As palavras de Rafael ecoaram na sala vazia depois que ele saiu para o escritório. Letícia ficou ali, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em menos de 1 hora, sua vida havia sido revirada completamente. Rafael havia se declarado abertamente. Havia defendido ela com uma paixão que não deixava dúvidas sobre seus sentimentos. Mas dona Regina voltaria na próxima semana, trazendo consigo toda a pressão familiar para que o casamento acontecesse. Isabela não desistiria facilmente de um relacionamento no qual havia investido 2 anos. E Letícia sabia que, independente do que Rafael sentisse por ela, havia forças trabalhando contra eles que eram maiores do que qualquer sentimento individual. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Letícia tomou uma decisão que partiria seu coração, mas que acreditava ser a única correta. Não podia continuar sendo a fonte de conflito na vida de Rafael. Se ele realmente a amava como parecia amar, então merecia a chance de construir uma vida sem os problemas que ela traria. Mas ela não imaginava que Rafael, do outro lado da casa, estava tomando uma decisão completamente oposta. Pela primeira vez em sua vida, havia encontrado alguém que o amava por quem ele realmente era, e não estava disposto a deixar as convenções sociais destruírem essa chance de felicidade. A tempestade que se aproximava seria maior do que qualquer um deles imaginava. A chegada de Dona Regina foi precedida por uma agitação na mansão que Letícia não sentia há meses. A matriarca dos Monteiro voltava de sua temporada europeia com bagagens cheias de presentes e a cabeça cheia de planos para o casamento do filho, que havia sido informada por Isabela sobre os pequenos problemas de comportamento que Rafael vinha apresentando. Letícia passou 2 dias preparando a casa para receber Dona Regina. Limpou cada canto, organizou as flores preferidas dela no hall de entrada, certificou-se de que o quarto principal estava impecável e preparou todos os pratos que sabia que ela gostava. Era uma forma de manter-se ocupada e evitar pensar no que a volta da mãe de Rafael significaria para a frágil situação em que se encontravam. Rafael havia se tornado ainda mais distante nos últimos dias, trabalhando até tarde e evitando os momentos do café da manhã que haviam se tornado tão especiais para ambos. Letícia sabia que ele estava lutando contra as pressões familiares e tentando decidir qual caminho seguir. A culpa de ser parte desse conflito a consumia dia e noite. Na quinta-feira, 15 de maio, um dia antes da chegada de Dona Regina, uma tempestade começou a se formar no horizonte. Letícia observava as nuvens escuras pela janela da cozinha enquanto preparava o jantar, quando Rafael entrou na casa mais cedo que o habitual.
Parece que vai chover forte, comentou ele, tirando o paletó do terno e afrouxando a gravata. É, o tempo está pesado há dias, respondeu ela sem levantar os olhos dos legumes que estava cortando. Letícia. Sim, senhor. Para com esse senhor. Rafael se aproximou dela. Desde a discussão com Isabela, você voltou a me tratar como se fôssemos estranhos. Ela parou o que estava fazendo, mas não o encarou. É melhor assim. Melhor para quem? Para todos. O primeiro trovão ecoou ao longe, seguido pelo som de gotas pesadas começando a bater contra as janelas. Rafael observou Letícia por alguns momentos, notando a tensão em seus ombros, a forma como evitava olhá-lo. Minha mãe chega amanhã, disse ele finalmente. Eu sei. Está tudo preparado para recebê-la. Ela vem com planos. Quer marcar a data definitiva do casamento para julho, acelerar tudo. Letícia fechou os olhos por um momento, sentindo uma pontada de dor no peito. É o melhor para o senhor. É? Rafael se aproximou mais. O melhor para mim é casar com uma mulher que mal me conhece, que se importa mais com meu sobrenome do que comigo, senhor Rafael. O melhor para mim é fingir pelo resto da vida que não conheço o significado de amar alguém de verdade. A chuva se intensificou, tamboreando no telhado com força crescente. Letícia finalmente se virou para olhá-lo, e Rafael viu lágrimas em seus olhos. O senhor não pode falar assim. Por que não? É a verdade. Porque... Ela engoliu o choro que ameaçava vir. Porque eu também sinto o mesmo, e isso está destruindo tudo. A confissão saiu como um sussurro, mas foi como se ela tivesse gritado. Rafael sentiu como se o coração fosse explodir dentro do peito. Então você sente. Claro que sinto. Como não sentir quando o senhor me trata como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo? Quando me defende como ninguém nunca fez? Quando olha para mim como se eu fosse... Como se você fosse o quê? Como se eu fosse digna de ser amada? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Letícia agora. Rafael se aproximou devagar, como se temesse que ela desaparecesse. Você é digna de ser amada, Letícia. É a pessoa mais digna que eu conheço. Mas isso não muda a nossa realidade. Sua mãe volta amanhã, vai pressionar pelo casamento, e o senhor vai ceder porque é a coisa certa a fazer. E se eu não quiser fazer a coisa certa? E se quiser, pela primeira vez na vida, fazer o que meu coração manda? O temporal estava forte agora, com raios iluminando a cozinha e trovões que faziam a casa tremer, como se a natureza estivesse reagindo à tensão emocional que tomava conta do ambiente. Seu coração vai mudar de ideia quando as coisas ficarem difíceis, sussurrou Letícia. Quando sua família se virar contra o senhor, quando a sociedade inteira falar mal. Meu coração não vai mudar, Letícia. Rafael tocou seu rosto delicadamente, fazendo-a fechar os olhos. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta sobre alguma coisa. Rafael, eu te amo. As palavras saíram como uma confissão desesperada, carregadas de meses de sentimentos reprimidos. Letícia abriu os olhos, encontrando o olhar intenso dele. Não diga isso. Por que não, se é verdade? Porque vai tornar tudo mais difícil. Já está difícil, Letícia. Vivo cada dia fingindo que você é apenas uma funcionária, fingindo que não penso em você toda noite antes de dormir, fingindo que meu coração não acelera toda vez que você sorri. Um raio particularmente forte iluminou toda a cozinha, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor que fez as luzes piscarem. Na semi-escuridão momentânea, Rafael se aproximou ainda mais. Eu também te amo, sussurrou ela, como se estivesse confessando um pecado. Deus me perdoe, mas te amo tanto que dói. Então, pare de lutar contra isso. Como? Confie em mim. Confie no que sentimos. Antes que ela pudesse responder, ele inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, mas que logo se transformou em algo mais intenso, mais desesperado. Meses de tensão e sentimentos reprimidos explodiram naquele momento, como se toda a eletricidade da tempestade tivesse se concentrado entre eles. Letícia se entregou completamente ao beijo, suas mãos subindo até o rosto dele, sentindo a textura de sua pele, a firmeza de seus músculos.
Era como se tudo no mundo tivesse desaparecido, exceto eles dois, e a tempestade que rugia lá fora. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Rafael apoiou a testa na dela, seus olhos fechados. Não posso mais fingir que você não significa tudo para mim. As luzes piscaram novamente, e desta vez ficaram apagadas. A casa mergulhou numa escuridão quase completa, iluminada apenas pelos raios que cortavam o céu. O gerador de emergência não funcionou, deixando-os numa intimidade forçada pela natureza. Vou procurar velas, murmurou Letícia, tentando se afastar, mas Rafael segurou sua mão. Não, fique comigo. Ele a conduziu até a sala de estar, onde as amplas janelas ofereciam um pouco mais de luz vinda dos raios. Sentaram-se no sofá, próximos um do outro, ouvindo o barulho da chuva que parecia nunca mais ir parar. Sua mãe vai chegar amanhã, disse Letícia depois de alguns minutos de silêncio. Eu sei. E Isabela vai acelerar os planos do casamento. Eu sei. E você vai ter que escolher. Rafael se virou para olhá-la, mesmo na penumbra conseguindo ver seus olhos brilhando. Já escolhi, Letícia. Escolheu o quê? Você. A declaração simples carregava o peso de uma revolução. Rafael estava dizendo que abriria mão de tudo, família, fortuna, posição social, por ela. Não pode fazer isso. Por que não? Porque eu não valho tanto. Rafael pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Você vale tudo, Letícia. Vale mais do que qualquer título, qualquer herança, qualquer aprovação familiar. E se depois você se arrepender? Não vou me arrepender de escolher o amor verdadeiro. Um raio particularmente forte iluminou todo o rosto de Rafael, e Letícia viu ali uma determinação que nunca havia visto antes. Ele não estava falando por impulso ou rebeldia, estava falando com a convicção de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Rafael, diga que você também me escolhe. Diga que vai enfrentar qualquer coisa comigo. Letícia olhou para aquele homem que havia mudado sua vida completamente, que havia lhe dado mais amor e respeito, em alguns meses, do que ela havia recebido em toda a sua vida. Sabia que dizer sim significaria mergulhar no desconhecido, enfrentar uma sociedade que não os aceitaria, lutar contra famílias poderosas que fariam de tudo para separá-los. Mas também sabia que nunca mais teria outra chance de amar e ser amada dessa forma. Eu te escolho, sussurrou ela. Rafael a beijou novamente, desta vez com uma paixão que não encontrava limites. As mãos dele exploravam seu corpo com reverência, como se ela fosse algo precioso que ele temia quebrar. Letícia se entregou completamente, permitindo-se sentir tudo o que havia reprimido durante meses. A tempestade continuava rugindo lá fora, mas dentro da sala eles criaram seu próprio mundo. Um mundo onde não existiam diferenças sociais, onde o amor era a única lei que importava, onde duas pessoas podiam se encontrar completamente sem medo do julgamento exterior. Quando finalmente se entregaram um ao outro, foi com uma intensidade que surpreendeu ambos. Não foi apenas desejo físico, mas uma união de almas que haviam se reconhecido desde o primeiro momento. Cada toque, cada sussurro, cada movimento, era uma promessa de que, não importava o que o futuro trouxesse, eles teriam aquela noite para sempre. A chuva começou a diminuir nas primeiras horas da manhã, quando eles estavam deitados no sofá, Letícia aninhada nos braços de Rafael, ambos observando os últimos raios no horizonte. E agora? Perguntou ela baixinho. Agora enfrentamos juntos o que vier. Sua mãe não vai aceitar. Então teremos que mostrar a ela que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer preconceito. E Isabela? Isabela merece alguém que a ame de verdade, não alguém que está com ela por obrigação. Letícia se aconchegou mais nos braços dele, tentando guardar cada segundo daquela sensação de segurança e completude. Sabia que quando o sol nascesse, a realidade voltaria com toda a sua crueldade. Dona Regina chegaria. Isabela intensificaria seus ataques, e eles teriam que lutar por um amor que a sociedade considerava impossível. Mas, por aquela madrugada, enquanto a tempestade finalmente se acalmava, Letícia permitiu-se acreditar que o amor poderia vencer qualquer obstáculo. Nos braços de Rafael, finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Ela não imaginava que daquela noite de paixão e promessas eternas nasceria uma consequência que mudaria suas vidas para sempre.
Dona Regina chegou na manhã seguinte como uma força da natureza, trazendo consigo toda a autoridade de uma matriarca acostumada a ter suas vontades atendidas. Letícia a recebeu na porta com a mesma cortesia profissional de sempre, mas sentia as pernas tremerem quando Dona Regina a examinou com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver através das pessoas. "Como está nossa casa, querida?" perguntou Dona Regina, entregando a Letícia uma das várias malas que havia trazido da Europa. "Está tudo em ordem, Dona Regina. Bem-vinda de volta." "Obrigada. E meu filho, onde ele está?" "No escritório, senhora. Chegou da empresa faz pouco tempo." Dona Regina assentiu e se dirigiu diretamente para o escritório, deixando Letícia com a sensação de que uma tempestade muito maior do que a da noite anterior estava prestes a começar. Enquanto carregava as malas para o quarto principal, podia ouvir vozes elevadas vindo do andar de baixo. 2 dias depois, a pressão na casa havia se tornado quase insuportável. Dona Regina havia tomado o controle total dos preparativos do casamento, marcando reuniões com organizadores de eventos, floristas e fornecedores. Isabela aparecia diariamente, agora com o apoio total da futura sogra, e Rafael parecia cada dia mais tenso e distante. Letícia tentava manter sua rotina normal, mas era impossível ignorar as conversas que aconteciam ao redor dela. Dona Regina falava abertamente sobre acelerar o casamento para julho, sobre a necessidade de Rafael assumir suas responsabilidades familiares, sobre como era hora de ele deixar as incertezas da juventude para trás. Na primeira semana de junho, Letícia começou a sentir uma náusea persistente, que inicialmente atribuiu ao estresse da situação. Mas quando a náusea veio acompanhada de tonturas e um atraso menstrual, uma possibilidade terrível começou a tomar forma em sua mente. Numa tarde de sábado, enquanto Dona Regina e Isabela estavam em São Paulo escolhendo o vestido de noiva, Letícia saiu discretamente para comprar um teste de gravidez numa farmácia distante do bairro. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a caixa no chão da farmácia. De volta à mansão, trancou-se no banheiro de seu quarto e fez o teste com o coração batendo tão forte que parecia que toda a casa poderia ouvir. Quando as 2 linhas apareceram na janelinha do teste, Letícia sentiu o mundo girar ao seu redor. Estava grávida, grávida de Rafael. Sentou-se na beira da cama, olhando para o teste com uma mistura de pânico e uma alegria incontrolável que não conseguia reprimir completamente. Estava carregando o filho do homem que amava, mas essa gravidez representava a destruição total de qualquer chance de felicidade para ambos. Se Dona Regina descobrisse, se Isabela soubesse, seria um escândalo que destruiria Rafael completamente. Ele perderia não apenas a família e a fortuna, mas também a reputação que havia construído durante toda a vida. E ela se tornaria a empregada que havia seduzido o patrão e destruído uma família tradicional de Campinas. Durante 3 dias, Letícia carregou o segredo sozinha, observando Rafael de longe, vendo-o lutar contra as pressões familiares que aumentavam a cada hora. Dona Regina havia marcado a data definitiva do casamento para o dia 15 de julho, dali a pouco mais de um mês. Os convites já estavam sendo impressos. Na quarta-feira à noite, quando a casa finalmente estava silenciosa, Rafael a procurou na cozinha. "Precisamos conversar", disse ele, e Letícia viu no rosto dele o peso de dias de conflitos familiares. "Eu sei." Eles se sentaram à mesa onde tantas vezes haviam tomado café juntos, mas agora a atmosfera era completamente diferente. "Minha mãe está determinada a que o casamento aconteça. Ela e Isabela se uniram numa campanha para me convencer de que estou passando por uma crise passageira." "E o que o senhor respondeu?" "Que não vou me casar com Isabela." Letícia sentiu o coração disparar. "E elas aceitaram?" Rafael riu amargamente. "Minha mãe disse que vou ser deserdado se não cumprir com minhas obrigações familiares, que a empresa passará para meu primo, que nossa família nunca se recuperará da vergonha." "E isso mudou alguma coisa para o senhor?" Rafael se inclinou para a frente, pegando as mãos dela. "Nada mudou, Letícia. Disse a ela que prefiro ser pobre e feliz do que rico e miserável." Letícia fechou os olhos, sentindo lágrimas de amor e desespero ao mesmo tempo. Era exatamente isso que ela havia temido que ele fizesse: sacrificar tudo por ela. "Rafael,
Eu preciso te contar uma coisa. O que é? Ela respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael a encarou como se não tivesse entendido as palavras. O que você disse? Estou grávida. Do nosso filho. Rafael se levantou da cadeira tão rapidamente que ela quase tombou. Começou a andar de um lado para o outro da cozinha, passando as mãos pelos cabelos. Tem certeza? Tenho. Fiz o teste 3 vezes. Ele parou de andar e olhou para ela. E Letícia viu uma expressão que nunca havia visto em seu rosto. Pânico puro. Meu Deus, Letícia. Você sabe o que isso significa? Sei exatamente o que significa. Significa que agora não é só sobre nós dois. Tem uma criança envolvida. Rafael se sentou novamente, apoiando a cabeça nas mãos. Se minha família descobrir... Não vai descobrir, disse Letícia com uma firmeza que a surpreendeu. Por que eu vou embora? Como assim? Vou pedir demissão amanhã. Vou sair de Campinas, ir para algum lugar onde ninguém me conhece. Rafael levantou a cabeça bruscamente. Você está louca? Não vou deixar você criar nosso filho sozinha. Não é uma questão do que você quer ou não, Rafael. É a única saída que temos. Não, não é. Nós vamos nos casar, vamos assumir nossa família e você vai perder tudo. Sua herança, sua empresa, sua família. Depois de um tempo vai começar a me culpar por ter destruído sua vida. Nunca faria isso. Faria sim. Talvez não conscientemente, mas faria. E eu não posso criar um filho sabendo que destruí o pai dele. As lágrimas escorriam pelo rosto de Letícia agora, mas sua voz permanecia firme. Rafael se aproximou dela, tentando enxugar suas lágrimas. Letícia, eu te amo. Amo você e já amo este filho que nem conheço ainda. Eu também te amo. É exatamente por isso que preciso ir embora. Não posso deixar você ir. Você não tem escolha. Letícia segurou o rosto dele entre as mãos. Se você me ama de verdade, vai me deixar fazer isso. Vai me deixar proteger nosso filho da única forma que posso. E se eu não quiser que você vá? Então você está sendo egoísta, pensando no que você quer em vez do que é melhor para todos. As palavras atingiram Rafael como um soco. Ele sabia que ela estava certa, mas a ideia de perdê-la, de perder o filho que nem sabia que existia até alguns minutos antes, era insuportável. Pelo menos me deixe ajudar financeiramente. Não. Se você me ajudar, sempre haverá uma ligação que pode ser descoberta. Preciso fazer isso completamente sozinha. Então, como vou saber se vocês estão bem? Como vou saber sobre meu filho? Você não vai saber. Essa é a única forma de garantir que ele cresça seguro e que você tenha uma vida normal. Rafael se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim onde haviam compartilhado tantos momentos especiais. Quanto tempo você precisa para se preparar? Vou embora amanhã de manhã, antes de sua mãe acordar. Tão rápido assim. Se eu demorar mais, vou perder a coragem. Eles passaram a noite em claro, conversando sobre o futuro incerto que os aguardava. Rafael tentou várias vezes convencê-la a ficar, prometeu que encontraria uma forma de protegê-la, mas Letícia estava irredutível. Conhecia Dona Regina e Isabela bem o suficiente para saber que, se descobrissem a gravidez, fariam qualquer coisa para destruí-la. Na madrugada, eles fizeram amor pela última vez, com uma intensidade desesperada de quem sabe que está vivendo os últimos momentos juntos. Cada toque carregava a dor da despedida iminente. Quando o sol começou a nascer, Letícia arrumou suas poucas posses numa mala pequena. Não levaria nada que pudesse lembrá-la constantemente de Rafael, exceto o filho que crescia em seu ventre. Ela escreveu uma carta para Dona Regina, pedindo demissão por motivos pessoais urgentes, agradecendo pelos anos de trabalho. E escreveu outra carta para Rafael, que deixou sobre a cama dele. Meu amor, quando você ler esta carta eu já estarei longe. Não tente me procurar, por favor. Criarei nosso filho com todo o amor que sinto por você, e ele saberá que tem um pai maravilhoso que mora longe. Seja feliz, case-se com Isabela, se for isso que sua família espera. Construa a vida que sempre foi planejada para você. Um dia, talvez, você entenda que esta foi a maior prova de amor que pude te dar. Com todo meu coração, Letícia.
Saiu da mansão às 6 da manhã, caminhando pela rua silenciosa com a mala na mão e o coração despedaçado. Não olhou para trás, sabendo que se fizesse, perderia toda a coragem que havia reunido. Rafael encontrou a carta 2 horas depois. Correu pela casa procurando por ela, gritou seu nome até ficar rouco, mas Letícia Almeida havia desaparecido de sua vida tão silenciosamente quanto havia entrado. Dona Regina encontrou Rafael sentado na cozinha, segurando a carta de demissão de Letícia, com uma expressão que ela nunca havia visto no filho. "Que sorte!" comentou ela, sem suspeitar de nada. "Agora você pode se concentrar completamente no casamento sem distrações." Mas Rafael sabia que jamais conseguiria se concentrar em nada além da mulher que havia perdido e do filho que estava por aí, crescendo longe dele, sem que pudesse protegê-los ou amá-los como gostaria. 5 anos se passaram como um longo suspiro melancólico. Letícia havia se estabelecido em Piracicaba, uma cidade do interior paulista, onde ninguém conhecia sua história. Trabalhava como costureira, suas habilidades com agulha e linha sendo reconhecidas por toda a região. Seu pequeno ateliê na Rua do Centro funcionava numa casa modesta que dividia com sua prima Fernanda, que havia se tornado uma segunda mãe para Arthur. Arthur Almeida, 5 anos, era uma criança esperta e curiosa, com olhos verdes idênticos aos do pai e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Letícia havia criado para ele uma história romântica sobre o pai, um príncipe que morava numa terra distante e que um dia talvez pudesse visitá-los. A criança aceitava essa explicação com a naturalidade típica da infância, mais interessado em brincar com os carrinhos que ganhara no último aniversário. A vida em Piracicaba era simples, mas digna. Letícia havia conquistado uma clientela fiel entre as famílias mais abastadas da cidade, que apreciavam seu talento para transformar tecidos simples em peças elegantes. Seu trabalho lhe dava sustento suficiente para criar Arthur com dignidade, matriculá-lo numa boa escola e até mesmo economizar um pouco para o futuro. Mas nas noites silenciosas, quando Arthur dormia profundamente em seu quarto pequeno, mas aconchegante, Letícia ainda pensava em Rafael. Perguntava-se se ele havia se casado com Isabela, se estava feliz, se às vezes pensava nela e no filho que nunca conhecera. Guardava recortes de jornais sobre a empresa Monteiro, que conseguia encontrar, sempre esperando ver notícias sobre o casamento que certamente havia acontecido. O que ela não sabia era que Rafael jamais havia se casado. Depois de sua partida, ele havia entrado numa depressão profunda que preocupara toda a família. Recusou-se terminantemente a prosseguir com o casamento, alegando que não amava Isabela o suficiente para constituir família com ela. Dona Regina tentou de tudo, desde chantagem emocional até ameaças de deserdação, mas Rafael permaneceu irredutível. Isabela, humilhada publicamente pelo cancelamento do casamento, havia espalhado rumores maldosos sobre o comportamento estranho de Rafael, sugerindo que ele havia se envolvido com mulheres inadequadas. Mas, como não tinha provas concretas, as fofocas eventualmente morreram. Rafael dedicou-se integralmente aos negócios, expandindo a empresa para outras cidades do interior paulista. Era uma forma de manter-se ocupado e, secretamente, uma maneira de percorrer cidades onde talvez pudesse encontrar Letícia por acaso. Nunca parou de procurá-la discretamente, contratando detetives que sempre voltavam de mãos vazias. Na terceira semana de novembro de um ano que parecia igual a todos os outros, o destino finalmente decidiu intervir de forma dramática. Rafael estava visitando a nova unidade da fábrica têxtil que havia adquirido em Piracicaba, inspecionando as instalações, quando seu assistente mencionou que uma costureira local havia enviado algumas amostras de trabalho para possível parceria comercial. O nome no envelope era Letícia Almeida. Rafael sentiu como se o coração tivesse parado de bater. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e reconheceu imediatamente a caligrafia delicada que conhecera tão bem. Eram desenhos de uniformes para funcionários, executados com uma perfeição técnica que demonstrava anos de experiência e talento aprimorado. "Onde posso encontrar esta costureira?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Ela tem um ateliê na rua 15 de Novembro, senhor."
Número 247. Rafael dispensou todas as reuniões do dia e se dirigiu imediatamente ao endereço. Estacionou o carro na esquina e observou a pequena casa com uma placa singela na entrada. Ateliê Letícia, costura sob medida. Seu coração batia tão forte que ele temia estar sofrendo um ataque cardíaco. Respirou fundo várias vezes antes de se dirigir à porta. Quando tocou a campainha, ouviu uma voz infantil gritando lá dentro. Mamãe, tem alguém na porta? Mamãe! A palavra atingiu Rafael como um raio. Letícia era mãe. Dele? A possibilidade o fez sentir vertigem. Já vou, Arthur, respondeu uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Quando a porta se abriu, o tempo parou completamente. Letícia estava ali, mais bonita do que nunca, com 5 anos de maturidade que haviam acentuado sua beleza natural. Ela usava um vestido simples de algodão azul claro e o cabelo preso num coque casual que deixava algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Por alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu falar. Letícia ficou pálida como se tivesse visto um fantasma, suas mãos se agarrando à porta como se precisasse de apoio para não cair. Rafael, sussurrou ela finalmente. Oi, Letícia. O que? Como você me encontrou? Trabalho. Ele mostrou o envelope com os desenhos. Você mandou estes para minha empresa. Sua empresa? Letícia olhou confusa para os papéis. A Têxtil Monteiro? Eu não sabia que era sua. Antes que Rafael pudesse responder, um menino apareceu na porta, curioso para ver quem estava visitando. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A criança era idêntica a ele na mesma idade. Mesmos olhos verdes, mesmo formato de rosto, mesmo cabelo ligeiramente ondulado. Arthur, volte para dentro, disse Letícia rapidamente. Mas Arthur estava fascinado pelo homem elegante na porta. Olha, mamãe, ele tem os mesmos olhos que eu. A observação inocente da criança criou um silêncio carregado de significados. Rafael se ajoelhou na altura do menino, estudando cada detalhe daquele rostinho, que era uma versão miniatura do seu próprio. Como você se chama, campeão? Arthur. E o senhor? Rafael. Ele olhou para Letícia, que estava visivelmente lutando para manter a compostura. Arthur é um nome bonito. Minha mãe disse que eu tenho o nome de um rei antigo. Arthur sorriu com orgulho. E que meu pai é um príncipe que mora longe. As palavras da criança atingiram Rafael com uma força devastadora. Ele se levantou lentamente, encontrando os olhos de Letícia que estavam cheios de lágrimas. Arthur vai brincar no quintal, disse ela com voz embargada. Mas eu quero conversar com o senhor Rafael. Depois você conversa. Agora vai brincar. Quando a criança saiu, Letícia e Rafael se encararam em silêncio absoluto. 5 anos de separação, 5 anos de saudades, 5 anos de perguntas não respondidas estavam suspensos entre eles. É meu filho, disse Rafael. Não como pergunta, mas como constatação. É. Por que não me contou que você estava grávida antes de ir embora? Eu contei, lembra? Foi exatamente por isso que fui embora. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto familiar que Letícia reconheceu imediatamente. Você não tinha o direito de tomar essa decisão sozinha. Tinha sim. Letícia ergueu o queixo com dignidade. Era a única decisão sensata. Sensata? Você me privou de 5 anos com meu filho, e você se privou de 5 anos de problemas, escândalos e complicações familiares. Eles se olharam com uma mistura de raiva, mágoa e amor que tornava a situação quase insuportável. Letícia convidou Rafael para entrar e eles se sentaram na pequena sala de estar, onde brinquedos de Arthur estavam espalhados pelo tapete. Como tem sido sua vida? Perguntou ele, tentando controlar as emoções. Boa. Simples, mas boa. Arthur está numa escola excelente. Tem o trabalho suficiente para nos sustentar dignamente. E você... Teve alguém? Não. E você? Se casou com Isabela? Rafael balançou a cabeça. Cancelei o casamento. Minha mãe quase teve um ataque cardíaco, mas não consegui. Não depois de você. Por que não? Porque você me ensinou o que é amar de verdade. Depois disso, qualquer outra coisa seria mentira. Arthur voltou do quintal nesse momento,
carregando um carrinho de brinquedo que queria mostrar para Rafael. A naturalidade com que a criança se aproximou dele, a forma como começou a explicar as características do brinquedo, tocou profundamente o coração de Rafael. Você gosta de carros, Arthur? Gosto. Minha mãe disse que talvez um dia eu possa ter um carro de verdade. E você vai ter. Rafael olhou para Letícia por cima da cabeça do menino. Vai ter tudo o que quiser. Os três passaram a tarde juntos, com Arthur servindo de ponte involuntária entre os pais. Rafael se maravilhava com a inteligência do filho, com suas perguntas curiosas, com a forma carinhosa como tratava a mãe. Letícia observava a interação entre pai e filho com um misto de alegria e terror, sabendo que aquele encontro mudaria tudo. Quando o sol começou a se pôr, Rafael sabia que precisava falar sobre o futuro. Arthur estava brincando no quintal quando ele se dirigiu novamente a Letícia. Quero fazer parte da vida dele. Eu sei que quer, mas não é tão simples assim. Por que não? Agora sei onde vocês estão, posso ajudar financeiramente, posso... Rafael, sua família não vai aceitar. Dona Regina, Isabela... Isabela se casou no ano passado com um empresário de São Paulo. E minha mãe? Ela mudou muito depois que cancelei o casamento. Acho que percebeu que estava sendo egoísta. Mesmo assim, nada, Letícia. Perdi 5 anos da vida do meu filho. Não vou perder mais nenhum dia. A determinação na voz dele era absoluta. Letícia reconheceu o tom que conhecera anos antes, quando ele havia decidido defendê-la contra a Isabela. E se eles não aceitarem? Então eles perderão a chance de conhecer o neto mais maravilhoso do mundo. Naquele momento, Arthur tropeçou no quintal e ralou o joelho. Letícia correu para socorrê-lo, mas Rafael chegou primeiro, pegando o menino no colo e consolando-o com uma naturalidade que surpreendeu ambos. Está tudo bem, campeão. É só um arranhãozinho. Dói um pouco, sussurrou Arthur, encostando a cabeça no ombro de Rafael. Eu sei que dói, mas você é corajoso, não é? Sou sim. Claro que é. Homens corajosos como nós sabemos que pequenos machucados saram logo. Observando aquela cena, Letícia sentiu algo se derretendo dentro de seu coração. Rafael havia nascido para ser pai. A forma como segurava Arthur, como falava com ele, como o consolava, tudo parecia natural demais para ser negado. Naquela noite, depois que Arthur dormiu, Rafael e Letícia conversaram até altas horas sobre o futuro. Ele propôs que eles voltassem para Campinas, que assumissem publicamente a relação e criassem Arthur juntos. E se sua família não aceitar? Perguntou Letícia pela 100ª vez. Então criaremos nossa própria família, os 3. E quem quiser fazer parte dela, será bem-vindo. A confiança dele era contagiante, mas Letícia ainda tinha medos profundos. Não sou mais a mesma pessoa de 5 anos atrás, Rafael. Tenho responsabilidades, uma vida construída aqui. Eu também mudei, Letícia. Estes 5 anos me ensinaram que nada vale mais do que amor e família verdadeiros. 2 semanas depois, Rafael levou Letícia e Arthur para conhecer Dona Regina. O encontro, inicialmente tenso, se transformou quando a avó viu o neto pela primeira vez. Arthur, com sua espontaneidade infantil, conquistou Dona Regina imediatamente, chamando-a de Vovó Regina e perguntando se ela tinha brinquedos em casa. Quando Isabela soube da situação, apareceu na mansão numa tarde, furiosa e determinada a causar problemas. Mas ao ver Rafael, Letícia e Arthur brincando no jardim, percebeu que estava diante de algo que nunca havia tido com Rafael. Uma família de verdade, baseada em amor genuíno. Vocês merecem ser felizes, disse ela para Rafael antes de ir embora. Desculpe por ter tentado forçar algo que nunca foi real. Os meses seguintes trouxeram a reconstrução completa das vidas de Rafael e Letícia. Eles se casaram numa cerimônia simples na igreja de Piracicaba, com Arthur como pajem e Dona Regina chorando de emoção. A empresa expandiu suas operações sociais, criando creches para filhos de funcionários e programas de capacitação profissional. Arthur cresceu cercado do amor de ambos os pais, nunca sabendo que havia existido separação entre eles. Para ele, Rafael sempre havia sido o príncipe da história que a mãe contava, que finalmente havia voltado para casa. Letícia transformou seu talento para costura num negócio próspero.
criando uma linha de roupas que misturava elegância com preços acessíveis. Rafael a apoiava em todos os projetos, orgulhoso da mulher forte e independente com quem havia se casado. Numa tarde de domingo, 5 anos depois do reencontro, a família estava reunida no jardim da mansão em Campinas. Arthur, agora com 10 anos, brincava com seus primos, filhos do primo de Rafael, que havia herdado parte da empresa. Dona Regina preparava sua famosa limonada, feliz por ter a casa cheia de vozes infantis. Rafael e Letícia observavam tudo de sua varanda preferida, ela apoiada em seu ombro, ele com o braço ao redor de sua cintura. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou ele, beijando o topo de sua cabeça. "De nada. Nem mesmo dos 5 anos separados. Talvez tivessem que acontecer para que nos tornássemos as pessoas que somos hoje. Eu me arrependo de não ter lutado mais para impedir você de ir embora. Se tivesse lutado, talvez não tivéssemos chegado aqui. Às vezes, os caminhos tortuosos nos levam aos melhores destinos." Arthur correu até eles, cheio de energia e sujo de terra do jardim. "Pai, mãe, a vovó Regina disse que vai me ensinar a fazer quentão." "Que bom, filho." Rafael abraçou o menino. "Mas agora vai tomar banho antes do jantar." "Está bem." Arthur beijou os 2 pais antes de sair correndo para dentro de casa. Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael segurou o rosto de Letícia entre as mãos, olhando nos olhos da mulher que havia transformado sua vida completamente. "Te amo, Letícia Monteiro." "Eu também te amo, Rafael. Para sempre." Eles se beijaram no jardim perfumado, pelas mesmas flores que Letícia cuidava anos antes, quando eram apenas uma empregada e seu patrão que ousaram sonhar com um amor impossível. Mas o amor verdadeiro, descobriram, tem o poder de transformar impossibilidades em realidades, de curar feridas antigas e de construir famílias onde antes existiam apenas sonhos. Arthur cresceu ouvindo a história real de como seus pais se conheceram, uma história que ele sempre achou mais interessante do que qualquer conto de fadas. E quando chegou a idade de fazer suas próprias escolhas, levou consigo a lição mais importante que seus pais lhe haviam ensinado: que o amor verdadeiro vale qualquer luta, qualquer sacrifício, e tem o poder de transformar não apenas 2 vidas, mas gerações inteiras. A mansão dos Monteiro nunca mais foi a mesma. Onde antes reinava o silêncio formal, agora ecoavam risadas, conversas animadas e o barulho alegre de uma família que havia encontrado seu verdadeiro significado. E no jardim, as flores que Letícia plantara anos antes continuavam florescendo, mais bonitas a cada estação, como se elas também celebrassem o amor que havia vencido todas as barreiras. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Letícia e Rafael os tenha tocado profundamente. Esta narrativa nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que, às vezes, os maiores sacrifícios são feitos por amor. Se esta história emocionou vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Compartilhem nos comentários como esta história os fez sentir e contem-nos se já vivenciaram situações onde o amor precisou superar obstáculos aparentemente impossíveis. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e o poder transformador do amor. Acompanhem-nos nesta jornada emocional e não percam nossos próximos conteúdos. Seus comentários e sugestões são fundamentais para continuarmos criando histórias que realmente toquem seus corações. Até a próxima!